Buga Bandini. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 14ª parte. Hoje a gente vai falar de escravidão, mas ainda não é a escravidão do negro africano. Lembre-se, o negro africano ele é introduzido no sistema colonial brasileiro em 1550. Pois é, acontece que os engenhos de cana-de-açúcar, as capitanias hereditárias, começaram a funcionar desde 1530. Bom, quem era a mão de obra? O índio, o nativo. Então, esse é o tema da 14ª parte. Tá lá, a escravidão dos índios. Quer saber por que a gente tem mania de botar índios entre aspas? Visite a nossa primeira aula, aquela série de problematizações que nós fizemos, inclusive sobre a expressão índio, o como ela é pejorativa aos olhos de hoje. Maravilha! Bom, no Brasil colônia pouca gente também falava índio. A maioria referia-se a eles como os negros da terra. Vamos lá. Índio é uma expressão bem posterior, bem do século XIX. Quando é que começou a escravidão do índio? Bom, em 1500 não foi. Espero que você se lembre disso, porque nós trabalhamos o período pré-colonial. Lembra? Aquele período em que a gente memorizou 3 palavrinhas mágicas: pau-brasil, litoral e escambo, que é a troca. Então, ali, o índio, no período pré-colonial, 1500, 1510, 1520, esse índio que trabalhava extraindo o pau-brasil para o português não era escravo. Fazia aquilo à base da troca. Ferramenta para cá, bugiganga para lá, papapá, pau-brasil na feitoria. Beleza? Então, quando é que começa a escravidão do índio? A partir de 1530. Então ela começa junto com o engenho. Por isso que você vai pegar algumas questões dizendo assim: o índio estava lá na montagem dos engenhos de cana-de-açúcar do Brasil colônia. Isso, é isso mesmo. Maravilha. Então, ele está lá e não estava antes. Bandim, só uma pergunta antes de você ir para frente. Você disse que a escravidão do negro africano começa em 1550. Isso, eu disse isso ainda há pouco. Eu já estou lendo aqui na fantástica lousa digital interativa que a escravidão indígena foi proibida em 1757. Mas não foi 1550? Não, não morra, minha filha. Não é uma questão de óleo e água. Não é uma questão de entrou oxigênio na garrafa, o líquido sai. Não é, ué. Entra o africano para ser escravizado, mas o índio continua sendo escravizado. Então, se você, por exemplo, pegasse uma máquina do tempo e fosse lá para um engenho de cana-de-açúcar no Brasil colônia, é possível que você encontrasse no mesmo engenho índios e negros escravizados. Entendi. Sim, só que quando a gente trabalhou colonialismo europeu, a gente fez uma distinção. Na América Espanhola, usou-se muito mais índios do que negros africanos. E aqui no Brasil o contrário. Muito mais africanos, negros, do que índios. Por isso essa memória que você tem. Falou em escravo, você já pensa num negro, num navio negreiro. Você tem toda uma imagem já formatada e pré-concebida, que a gente vai precisar, inclusive, desconstruir bastante aí pela frente. Tranquilo? Mas o índio foi escravizado, sim, durante muito tempo, aliás. Pode até ser que, como eu repito agora, quando o africano chegou, o índio foi menos escravizado. Mas ele foi menos, mas foi escravizado. Beleza? Bandim, era uma justificativa na base da necessidade, né? Sim, o português, aquele tradicional, nobre português, ele via qualquer trabalho braçal como sendo algo de gente inferior. E aqui, na monocultura açucareira, trabalho braçal era o que mais precisaria. Então, ele disse, bom, se há necessidade, a única gente inferior que eu estou vendo ali é o índio. Sobra para o índio. Beleza? Bom, e o índio resistiu? Olha, resistiu de todas as maneiras possíveis, porque, por exemplo,
Na cultura indígena, na cultura nativa, o trabalho braçal é reservado às mulheres, sabia disso? Os homens saem para caçar, para pescar, mas aquele trabalho braçal ali que o português está enfiando em mim, de lavrar a terra, plantar cana, colher cana, isso é coisa de mulher? Coisa de mulher. Lá na cultura do índio, entendeu? E além do mais, na cultura nativa aqui do índio, não havia escravidão. Então o índio resistiu de toda forma possível a isso. Quando a gente estudar a escravidão do negro africano, nós vamos ver também que houve extrema resistência a esse sistema. Eu não posso pensar nem em negro nem em índio como escravos passivos, aceitando estoicamente a sua condição escrava. De jeito nenhum. Lembra das nossas primeiras aulas lá atrás, lá na introdução à história? Nós estamos falando de agentes históricos. Não de vítimas, mas agentes de sua própria história. Tá legal? Bom, e o jesuíta, Vandinho? Pois é, o jesuíta tem uma regra. A regra é: índio catequizado não pode ser escravizado. Então você que é bandeirante, está aí no meio do mato e acabou de capturar um índio, o índio rezava Ave Maria em latim. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictas tu in mulieribus et benedictus Vandim. Troglodita. Pois é, o índio mostrou ser catequizado, ou ele pegava um crucifixo, qualquer artimanha assim, e aí você, em tese, não podia escravizar aquele índio, senão você ia se meter numa baita complicação com os jesuítas. Naquele momento em que Estado e Igreja são quase que uma coisa só. Você não quer complicação com as autoridades, quer? Não quer. Então, olha, o bandeirante que está a serviço do homem bom, do colonizador, que precisa da mão de obra indígena, o bandeirante bate de frente com o jesuíta o tempo inteiro. Bom, Vandim, eu não sabia desse aspecto do jesuíta como protetor do índio. Que legal! Bom, há controvérsias. Muitos bandeirantes diziam: essa história de jesuíta proteger índio é história para boi dormir. Na verdade, o jesuíta usa a mão de obra desses índios, por exemplo, para extrair as drogas do sertão. Os primeiros casos de biopirataria no Brasil têm a ver com os jesuítas, porque eles pegaram cipós, raízes, plantas medicinais que os índios conheciam e levaram isso para a Europa, sabia? Então, Vandim, mas na sua opinião, os jesuítas protegiam os índios ou exploravam os índios? Não morra, minha filha. Professor de história não tem opinião. Tá legal? Sabugará, Vandim. Então, olha só. As missões ou reduções. Se a menina pega na prova lá uma questão falando assim, o índio reduzido, ela fala, olha aqui, que índio reduzido, que isso? Querida, encolhi as crianças, que diabo é isso? Índio reduzido, meu Deus. Não, não é um índio anão, minha filha. O índio reduzido é o índio catequizado. É porque o lugar onde o índio era catequizado chamava-se missão ou redução jesuítica. Para lá os índios eram levados por tropas chamadas tropas de descimento. Rolava uma fight aí no meio das matas, cara, quando os bandeirantes topavam com uma tropa de descimento. Aquele monte de padre levando aquele monte de índio que pro bandeirante era ganha-pão. O bandeirante salivava e falava, eu agora fico doido. Olha lá, os jesuítas pegaram os índios todos, estão levando para a missão para catequizar os índios. Catequizar nada, é para explorar a mão de obra dos índios. E eu aqui perdendo esse monte de índio. E aí rolava o maior fight, beleza? Nada que o jeitinho brasileiro não consiga resolver. Muitos bandeirantes apelavam para um princípio jurídico da guerra justa. Ficava estabelecido no costume jurídico da época que se o índio atacasse você primeiro, ou se ele opusesse à colonização e representasse um obstáculo a ela, mesmo ele sendo catequizado, você poderia escravizá-lo. Você percebe a fragilidade disso, não é? Imagina você, bandeirante, chegando a um povoado com um monte de índio amarrado para vender no mercado como escravo. O padre jesuíta dizia, aqueles índios ali são catequizados, você não poderia estar vendendo-os, vou processá-los se você não libertá-los agora. E você dizia, não, foi um caso de guerra justa, eles me atacaram primeiro. Ora, como
provar isso lá no meio da mata. E o índio, como ele vai se comunicar? Ele não domina, além dos rudimentos da língua, às vezes nada. Enfim, eram jeitinhos jurídicos, espertezas jurídicas, para burlar uma regra lá imposta pelos jesuítas, beleza? Então, ó, missão ou redução? Era tipo um vilarejozinho mesmo, que os jesuítas construíam, com a capela, com a oficina de marcenaria. Eles vão ensinar, lembra da educação que eles queriam dar aos índios? Ensinar rudimentos de alguns ofícios aos índios. Vandim, mas isso é violência cultural, blá, 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 blá. Isso a gente já trabalhou lá naquela aula introdutória, tá legal? Bom, Vandim, isso aí acabou quando mesmo? Bom, isso também é problemático de te responder, porque pode ser que, sob alguns aspectos, isso esteja presente ainda hoje. Em cantões do país aí, não sei se você sabe, a escravidão está disfarçada de trabalho ilegal, né? Eu acho que você já assistiu alguma reportagem por aí mostrando fiscais do Ministério do Trabalho em fazendas, muitas delas de pessoas conhecidas ou de empresas conhecidas, submetidas a trabalho análogo à escravidão, para ser mais preciso. Bom, mas em tese, quem acabou com a escravidão do índio foi o Marquês de Pombal, tá lá, em 1757. Em tese, tá, gente? Você vai estudar isso na Era Pombalina. Acho que até quando chegar a Era Pombalina a gente já estudou tudo de Pombal. Toda hora eu falo nele, não é verdade? Então, quando a gente estiver estudando na Era Pombalina, você vai ver que o Pombal falou, olha, a partir de hoje não pode mais. Mas é como aquela placa não pise na grama, né? Tá lá a placa. Não pode pisar na grama. Você pisa. Sabuga não, Vandinho. É isso aí, galera. No século XIX, por exemplo, muitos índios foram escravizados para a extração do látex na fase do chamado ciclo da borracha, em pleno século XIX. E hoje em dia, a questão indígena como que está? Pois é, no terceiro ano do ensino médio, a gente trabalha muito essa questão indigenismo no país, como é que está a questão do índio, o que a Constituição diz, os conflitos. Então você vai ver que muitas dessas questões que a gente está respondendo aqui, acabou a escravidão do índio, elas vão renascer na contemporaneidade, ainda que no debate da sala de aula. Valeu, galera? Então, ó, força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.